noite, pessoal. Boa noite. Exatamente 8h02 estamos ao vivo, hein? Tava marcado lá 8h02, nós estamos ao vivo 8h02 da noite. E aí, vocês estão bem? Vamos esperar aí todo mundo entrar, começar a mandar os links, chamar a galera, que hoje o papo tá legal. O papo hoje vai ser com a Cris, Luz Terapia, aí tarô, né? A gente vai trocar uma ideia legal, a gente vai falar sobre a cura do masculino dentro do visão e o olhar de uma mulher, onde ela vai trazer ali o que ela identificou nessa caminhada dela, sobre o que ela precisa curar no masculino dela. Enquanto tá chamando o pessoal aí, vamos esperar. Olá, a Cris já tá aí. Cris, quando puder te convidar pra live, só falar aí nos comentários, beleza? Estamos aí esperando o povo chegar, mandar aí o link pra galera. Quem tiver vendo depois, né, gravado, manda pros seus amigos, pra família, fala assim, vamos aprender um pouco. Vamos aprender um pouco. Ontem, eu acho que foi hoje, foi ontem, acho. Eu fiz uma postagem que dizia assim, né? Que eu tinha visto, eu achei bem legal, que falava assim: se você não é uma pessoa que teria morrido há 400 atrás na Inquisição, nem fala comigo. O papo aqui é de louco, é de bruxa, é de bruxo. O papo aqui é ancestral. O bagulho é louco. Então vamos entrar aí, esperar o povo entrar. Esperando aí o aval da Cris pra chamar ela pro papo, pra conversa. Chama o vovô, chama a titia, chama o papai, chama todo mundo. Ó, Débora entrando. Boa noite, Débora. Pode chamar já, Cris? Pode te convidar aqui pra nossa party aqui? Nossa party, né? Nosso papo sagrado, nosso papo de caboclo sagrado de todo dia. A Débora enviou uma solicitação para participar do vídeo. Débora, você quer participar do vídeo, Débora? Manda... deixa eu ver aqui. Eu acho que você vai ter que... Ah, tá. Hoje, ou em breve a gente pode fazer uma live, hein, Débora? A gente pode falar aí sobre reiki, né? Você faz reiki, aí a gente pode fazer uma live de reiki. Olá! Olá, Peraí. boa noite. Tá, eu acho que tá ao contrário, não tá? Boa noite. É isso. Aí. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje entrou, foi ao contrário. Uma coisa que eu pensei aqui, né? A gente já, né? Nosso papo aqui é que nem eu falei para a Cris, para quem for assistir depois, quem está assistindo agora, é um papo descontraído, é uma conversa, né? Um papo de louco, né? Devia ter colocado o papo de louco, né? Papo sagrado, papo de louco, onde a gente vai ter trocas, né? De experiências. Uma coisa que eu pensei aqui que eu não falei para tu, que eu queria que você explicasse, né? Porque eu acho que algumas pessoas viram lá que a gente colocou o horário para live 22, né? E eu entrei exatamente online 22. Eu queria que você explicasse, né? Porque a Cris falou, né, sobre 2020. Falei, pode ser 22? Tem 22, né? Então eu queria que você explicasse aí Sim, para a gente começar. Se apresente primeiro, né? sim. Boa noite, gratidão, primeiramente, pela oportunidade, né, de estar aqui compartilhando. Eu sou a Cris e sou taróloga reikiana e também uma buscadora, né, incessante. E hoje eu vim trazer aí um pouco do meu conhecimento, né, com o tarô e também falar um pouco dessa questão do meu trabalho no meu masculino, né. A questão do horário em si, eu conversando com o Marcelo, achei interessante esse horário porque representa muito essa questão da dualidade, das polaridades, né, do casamento
do feminino com o masculino, né? Então traz essa energia de parcerias, né? As parcerias perfeitas, e também o complemento dessas energias, dessas polaridades. Então traz uma força assim bem significativa. E quando você soma o 2 com o 2, traz o 4, que é a estrutura. Então, é a base segura ali de uma relação, né? Quando está no equilíbrio, então isso te dá uma segurança, te traz uma estrutura. Então, esse é o meu ponto de vista, e eu acho que a força que esse número traz, né, para a gente, e também até trazendo aí essa conexão com o próprio tarô, né? O 2 é muito bem representativo no tarô. O legal é que você traz aí, né, a referência do 2, o que a gente tem que entender, que é uma das coisas que a gente vai falar agora, que o masculino e o feminino são duas polaridades de uma coisa só, né? Tanto que um homem e mulher faz um filho, né? Pode fazer dois, mas o entendimento, né? Então, todos nós temos os dois polos, né? Todos nós temos a dualidade, a sombra, a luz, o homem, né? O masculino, o feminino. E é isso que a gente quer trazer, é isso que foi uma das minhas intenções em trazer, para você falar um pouco sobre os seus processos que você comentou comigo, né? Referente ao seu pai, sobre o seu masculino, que você identificou, né? Porque quem não sabe, eu e a Cris, a gente se conheceu no ritual de ayahuasca, né? Então nós somos irmãos aí dessa caminhada de medicina da floresta, de autodesenvolvimento e melhoramento junto com as medicinas. E quando eu conheci ela, eu trouxe um pouco desse entendimento do masculino e feminino que às vezes as pessoas não têm, né? Ou às vezes a gente sabe, mas não entende, não compreende. E foi muito legal que ela falou que você falou depois e veio várias coisas, e aí eu me conectei ali com isso, com aquilo, e aí eu comecei a olhar para isso. Então, justamente eu trouxe para as pessoas verem que o masculino habita em todos nós, o feminino habita em todos nós, né? Homens e mulheres. Então, o foco que hoje eu trabalho é integrar o feminino para os homens, né? Ajudar os homens a integrar o seu feminino e que as mulheres compreendam também o seu masculino, porque às vezes o homem hoje, o mundo que a gente vive, ele está muito no masculino. E quando o homem está muito no masculino, ele adentra as sombras do masculino, que é o que o homem vive hoje, que é a violência, né? Que é os abusos. Então a gente está externalizando a violência, agressões, guerra, né? O caos. A sombra do masculino é o caos. Então é a destruição. Então hoje os arquétipos ensinados para nós homens é meio que fazer a guerra, né? Então a gente tem que aprender a ter essa integração do feminino para a gente ter um olhar mais de compaixão, um entendimento melhor, tudo é equilíbrio na nossa vida, né? Sim, exatamente. E o meu processo veio exatamente desse ponto de partida, né? Eu, como mulher, onde a mulher tinha o seu papel, né? E assim, isso visivelmente para mim, porque na minha relação familiar era o pai, era o provedor, era o que saía, o que tinha que trazer o alimento para casa, enquanto a mulher ficava dentro de casa, cuidando dos filhos e fazendo os serviços domésticos. Então, assim, eu vim muito nessa linha. Só que chegou num momento da minha vida onde eu me deparei com um vazio que eu não sabia de onde vinha. E isso me deixava muito retraída para a questão da ação. Então, eu paralisava na vida de uma certa forma quando eu tentava ir para fora. Então, foi desse movimento, isso, né, várias situações aconteceram, meus pais se separaram, então isso acabou mexendo muito comigo desde então, mas eu não tinha entendimento nem compreensão nenhuma sobre isso. E com o passar do tempo, chegando à fase adulta, todas as minhas relações, que 90% não foram saudáveis, né?
Então, assim, me causaram dores, me causaram certo sofrimento, e eu precisava entender por que que isso acontecia comigo. Foi onde eu comecei a me abrir para a compreensão desse meu masculino. E isso veio depois dessa iniciativa de me autoconhecer mesmo. Porque eu estava numa situação onde eu apontava muito para o outro, eu ocupava muito o outro, né? No sentido do sistema familiar mesmo. E eu me deparava com um sentimento de revolta, de raiva, quando eu via um homem maltratar uma mulher ou tratar ela como se ela fosse apenas uma empregada, por exemplo. Como se ela fosse apenas o objeto ali de, né, de fazer o que ele quisesse. Então, assim, tinha certas coisas que eu achava estranho. Isso de um modo geral, não só dentro do meu ciclo, mas de um modo geral, porque a gente vem enraizado meio que nessa questão patriarcal, né, machista, enfim, isso vem muito enraizado. Então, para mim, isso tocou muito forte. E começou a me causar muito desequilíbrio nas minhas emoções, nas minhas relações. Eu era uma pessoa que tinha medo de homem, cheguei a ter medo de homem, né? Eu falava assim, gente, não dá, sabe? Então, assim, eu procurei entender isso, o que estava acontecendo. E foi aí que, a partir desse processo de autoconhecimento, né, a consagração também das medicinas me ajudaram bastante, as medicinas da floresta. Então, esse campo foi meio que se abrindo, e aí eu comecei a entender que eu precisava trabalhar o meu eu. E o meu eu tinha que estar em equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vinha tanto do meu feminino quanto do meu masculino. Ou seja, por parte do meu masculino, eu já comecei a identificar, mas isso também ficou em desequilíbrio, porque eu comecei a assumir uma posição muito machista até, por conta de ter que lidar com a questão da maternidade e paternidade numa situação só. Ou seja, eu não tinha um parceiro para fazer isso comigo, para dividir isso, né? Então, eu É, precisei assumir isso. E, infelizmente, de uma certa... não, infelizmente o mundo ele é machista, né? E o que a gente às vezes não consegue enxergar é que o oprimido de hoje, ele é o opressor de amanhã, né? Às vezes Exato. pelo fato dele, nem sempre, né? Nem sempre, mas a maior parte ali, a porcentagem, se a gente for olhar, o mundo ele se caracteriza dessa forma. Então, os nossos ensinamentos, desde criança, nossa base, nossos conceitos são esses. Então, quando a gente é ensinado assim, a gente tenta reproduzir isso quando tenta no sentido, não é intencional, não é uma coisa que você faz sabendo o que você está fazendo, não, é inconsciente, né? Você viveu a sua vida inteira vendo aquilo de uma forma. Então, é normal, porque dizem que o nosso cérebro ele tem alguns movimentos automáticos que é para ações automáticas que ele usa isso para gastar menos energia, né? Então é como a gente aprende a dirigir. Chega um ponto onde para nós dirigir já não é tão. A gente dirige e a gente nem vê. Por quê? Porque é a forma do cérebro compactar para deixar no automático. E infelizmente tudo que a gente aprende assim e vê sempre, né? O lance que você falou para Sim, sim. deixar você continuar que do lance tipo que o homem caça, a mulher fica em casa, né? Isso é uma coisa muito mais antiga, né? Porque entra aquele lance que a gente falou da dualidade do complemento. O homem ele traz essa energia do fora. Então o homem traz a caça e a mulher prepara, porque a mulher traz a energia da mãe, que é a energia que nutre. Então a alimentação é se nutrir. Nós vivemos, às vezes as pessoas esquecem que por mais que eu tente trazer saberes ancestrais, antigos, as energias elas se movem de acordo também com o tempo que a gente vive. Então hoje a mulher ela sai para fora para trabalhar, ela tem posições, né, no Isso. mercado de trabalho, posições masculinas de liderança mas isso é errado que a mulher não é que a mulher tem que ficar em casa, porque ela tem o masculino dela, ela só está ativando o masculino dela. É que muitas vezes nós homens, mulheres, né, diferente do gênero que você se identifica,
a gente acaba trabalhando uma polaridade fora ou em excesso, né, do masculino ou do feminino, que acaba gerando desequilíbrio, que você comentou, né? Mas mas esse lance que antigamente que a gente tem, o homem ia para fora caçar, porque isso aí também é até biológico, uma coisa meio Sim, biológica, porque o homem tem a musculatura mais forte, a estrutura craniana do homem é mais forte para suportar mais, né? Então, algumas coisas não dá para a gente lutar contra e dizer que é machismo, né? Mas a gente tem que saber dividir muito bem exatamente o que é, até para a gente não ser injusto, né? sim, é exatamente. E é exatamente esse ponto, porque assim, você vem de uma ali de um aspecto, né, de comportamentos, e você vai criando, vai se moldando dentro daquilo. Só que assim, chega um momento que isso dentro de você fica totalmente desconexo. Então, assim, você precisa encontrar ali o ponto mesmo de equilíbrio para poder compreender essas duas forças dentro de você. E é o que eu tinha colocado. Às vezes você fica muito no colocar a culpa. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, meu pai porque não esteve presente na minha vida, minha mãe porque não, talvez não soube ali dar o que eu queria, porque era o que eu queria. Mas ela não tem a obrigação de me dar o que eu quero. Ela recebeu de uma outra forma, então ela vai dar aquilo que ela recebeu, né? E assim vai se fazendo um ciclo. Então, para eu chegar nesse nível de compreensão e fazer o que até a questão da constelação fala, né? De acolher tanto o lado materno quanto o paterno e organizar isso dentro de mim, me custou esses processos de conflito interno. Então, muito. Então, eu precisei realmente me fechar no meu mundo, meio que me bloquear mesmo dentro de um espaço onde eu não permitia que ninguém adentrasse, porque eu precisava entender tudo isso. E às vezes, essa é a maior dificuldade de todos nós, né? De deixar de apontar sempre a culpa, né? Colocar a culpa naquilo que você compreender e entender dentro de você, porque assim, a parte do seu feminino e do seu masculino já foi te dada. Metade você é mulher e metade você é homem. É a sua mãe e o seu pai e você é esse inteiro. Então, é realmente esse casamento, né? Então, isso veio para mim assim com muita força depois dos meus processos com os parceiros que eu tive. Que eu também precisei lidar. Porque tinha muito aquela questão, dia das mães, feliz dia da mãe, pai, sabe assim? E aí aquilo, de uma certa forma, não me orgulhava. Porque assim, eu não era pai, eu era mãe. Então, assim, aquela criança também tem essa formação. Ele tem um pai e tem uma mãe, e ele é metade de cada um. Então, de uma certa forma, isso me machucava muito também, né? Só que inconscientemente eu assumi essa posição de pai em algum momento. E foi nessa hora que eu vi esse desequilíbrio, porque eu comecei a ter relações tóxicas com os meus filhos, nesse sentido, né? Porque eu precisava ser mais incisiva, precisava ser mais autoritária, precisava ser mais grossa, então eu Um acabei papel que não era seu, né? manifestando. Exato, manifestando algo que de fato eu trago, porque eu tenho esse meu lado, mas é um lado que eu desconhecia, entendeu? E que eu não dava o acolhimento necessário. Então, é um trabalho constante, não vou dizer estou curada 100%, não. É um processo. Um papel que você tem, mas é para sua vida, né? O seu masculino, ele não é para o seu filho, o seu masculino é para você, né? Para você Para aprender a mim, lidar com a exatamente. vida, com o dia a dia, né? Mas querendo ou não, ou de uma forma ou outra biológica ali, ou o papel que você escolheu na sociedade de ser uma pessoa, vamos assim dizer, hétero, né? Cisgênero hétero. Então você se coloca no papel de mulher. Então você escolheu fazer o papel de mulher. Então, a partir do momento do seu filho, você se coloca nesse papel. Então, o seu papel não é ser o homem, né? E a gente tem um problema nisso, porque eu já vi alguns vídeos, os comentários que
geralmente eles são usados meio que para desmerecer alguns argumentos femininos, né? Mas é muito nítido que a gente vê, talvez até provavelmente pelo desinteresse dos homens, que quando, por exemplo, um pai ele tem uma filha que não tem mãe, ou por motivo de falecimento, ou porque a mãe abandonou, sumiu, dificilmente o homem tenta cumprir o papel feminino. Dificilmente. Ele vai trazer a irmã, ele vai trazer a prima, ele vai trazer a tia, ele vai trazer a mãe para suprir esse papel. Ele não vai fazer esse papel. Já a mulher não. Sim. Infelizmente, a mulher, ela tenta o quê? Suprir o papel masculino. Né? E às vezes, porque alguns falam, né? O empoderamento, ele é masculino. O empoderamento é masculino. Então, essa coisa da mulher ser empoderada é do masculino, é a força de ser autossuficiente. Mas muitas vezes, em exagero, o que acontece? Ah, eu sou empoderada, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém. Não, a gente precisa. A gente tem que entender que a gente não é tudo sozinho, né? Não vamos ser perfeitos, a não ser num caso que, nossa, você não tem pai, você não tem irmão, você não tem, né? Para alguém chegar ali pro teu filho, pô, conversa, né? Enzo, né? O nome do seu filho? Chega assim, pô, dá uma força com o Enzo, troca um papo mais, né? De homem, geralmente, tenta. Então, que nem eu tive meu avô. Meu pai não foi presente, mas eu tive o meu avô para fazer esse papel, né? Hoje eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Depois de uns 2 anos para cá, assim, nossa relação se transformou muito, mas é muito naquilo que você falou, do entendimento, da cura, de se permitir ter um outro olhar. Porque você falando, né? Você praticamente já estava falando do sistêmico, né? Da constelação, sim, porque a gente só percebe isso, principalmente quando a gente estuda essa parte de constelação, de movimentos sistêmicos, onde a gente entende que até falar sobre a Bíblia, que quando fala honra-te a teu pai e tua mãe, né? Você honra a sua ancestralidade. É porque quando você honra seus pais, você honra a si mesmo, né? Exatamente. É indiferente, às vezes, do que eles possam ter feito, mas você é metade de cada um. Ah, mas meu pai foi isso. Ah, meu pai foi um abusador. Quer dizer que eu sou? Não. Mas você vem dele. Aquilo é uma coisa que ele fez, não é o que ele é. Né? E exatamente. Aí isso vai demandar o olhar sistêmico que ele fez aquilo porque é aquilo que ele sabe dar, porque foi o que entregaram a ele. É o que ele aprendeu. Exatamente. Né? Então, eu não posso exigir dos outros, principalmente relacionamento, né? Que você estava falando dos relacionamentos tóxicos. Quando a gente começa a estudar muito sistêmico, a gente entende que eu não posso exigir dos outros aquilo que eles não têm para dar. O que eles têm para dar é aquilo. Se você não gosta, você vai embora. Mas não adianta, sim, achar que a gente vai mudar alguém se a pessoa não enxerga, se a pessoa mesmo não busca, né? E não procura. Então, exatamente. É um caminho de muito estudo, porque a gente não consegue identificar da noite para o dia. A gente não consegue. O conhecimento está aí, mas não é todo mundo que está interessado nesse conhecimento, né? E eu pego até um gancho aí, porque o que acontece? Mesmo sabendo que eu não tenho o poder de mudar o outro, beleza, até aí tá tranquilo. Mas eu tenho o poder de pegar essa situação e mudar em mim. Porque assim, se está acontecendo no outro, é porque é um reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim, que está tocando como um gatilho dentro de mim, e que eu preciso olhar. Então, assim, é o espelho, né? Então, assim, o outro, na verdade, por isso que é importante a gente ter essa consciência. Não somos sozinhos, de fato. E depois daquela frase lá do nosso ritual, que eu sou porque nós somos. Nós somos. É exatamente isso. Eu preciso do outro para me mostrar o que eu tenho aqui dentro e que eu preciso mudar. E a partir da minha mudança, eu vou refletir em alguém, né? E esse alguém, em algum momento, também vai se sentir tocado e vai precisar olhar para alguma coisa que até então é um incômodo, né? Então, assim, eu acho que é por esse caminho mesmo, mas é bem o que a gente está falando. A informação está aí, o conhecimento está aí. Só que muitas pessoas não querem
ter esse olhar para dentro, né? Não é que nem que não né? querem, na verdade, às vezes é que eu acho que gasta muita energia, muito tempo para isso, então é mais fácil você... Os pais também não... Porque, assim, o exemplo, desculpa te cortar, mas a medicina já me mostrou que, às vezes, a gente acha que não, mas o exemplo, ele arrasta. Então, se os seus pais já vêm trabalhando isso, mano, os filhos, muito mais fácil de entender e compreender. Mas a gente vive num mundo onde tudo está voltado a você esquecer da sua vida e olhar para a vida dos outros. Então, como é que você vai se curar? Como que você vai se entender? Quem é você? Se a pessoa te perguntar, quem eu sou? Eu sou extrovertido, eu sou... Não sei, eu sou... Não, você está isso, né? Mas não é sua essência, né? Não é realmente quem você é. Então, as pessoas não têm... eu demorei, né? Eu tô com 35 anos, 3 anos para cá que eu comecei a me despertar realmente, a estudar, a buscar. Para mim foi muito rápido, mas era uma coisa que antigamente, principalmente no Egito, nas escolas de mistério, era cultural, isso era ensinado para as crianças desde pequeno, né? Então, hoje em dia, a primeira coisa, o filho chorou, toma, bota a tela na mão da criança, né? As pessoas não têm mais paciência de lidar e cuidar do seu filho, né? Então, toma a tela. E aí, por um lado, é bom que eles crescem já manjando mexer, mas por outro, o excesso de telas, eles não têm mais interesse, eles não têm mais paciência, que é tudo para ontem, né? Sim. E perde a conexão, né? Perde o vínculo, a conexão. E até isso vai esfriando o relacionamento entre familiares, pais, filhos e etc. Então, isso também faz uma grande diferença. E quando a gente... Eu também comecei tarde. É isso aí, hein? Estamos juntas. E, assim, quando a gente começa, não importa a idade, sabe? Eu acho que hoje em dia o que a gente tem que trabalhar muito forte é essa questão da consciência. Porque se o mundo está doente, se as pessoas estão adoecendo, e eu não falo só doença física, porque isso é só uma consequência da doença que a gente constrói na nossa mente, a tendência é o quê? É piorar. Então, se a gente não começar a olhar para isso com consciência, sabendo que eu não sou perfeita, você não é perfeito, e a gente precisa equilibrar tudo isso, né, em sociedade, em comunidade, para se fazer ambientes mais saudáveis, entendendo que o outro é um reflexo, é um espelho, entendendo que o outro como diz, né, acho que você tem conhecimento dessa frase que eu adoro muito, inclusive uma menina postou hoje, em Lakesh, eu sou outro você. E de fato, eu sou outro você. Você sente coisas que eu sinto também. E dentro de contextos diferentes, de situações diferentes, mas eu sinto, entendeu? Hoje eu lido com as minhas emoções de uma forma totalmente diferente do passado. O que eu fazia antes? Eu me isolava, eu simplesmente me isolava e eu não queria conversa com ninguém de fato. Era todo mundo lá se divertindo no churrasquinho e tal, e eu trancada no quarto, muitas vezes chorando. E aí, né? Exatamente. Então, assim, eu precisei aprender dessa forma. E eu precisei passar por isso para hoje eu entender que eu precisava... Culpava os outros por você não se permitir. Fala, culpava os outros ainda por você não se permitir ainda a estar ali. Pois é. Entendeu? Então, assim, não tem muito o que reclamar, né? A gente tem que viver os nossos processos e ser sincero, né, com a gente mesmo, e sincero com o que de fato está ali na nossa frente. Porque muitas vezes a gente maqueia, a gente joga embaixo do tapete, vai só acumulando, 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 aí chega uma hora que de fato você não sabe que direção tomar, não sabe como lidar com tudo isso. Então, acho que o caminho é esse, é sempre se olhar. Né? Eu estou dentro do processo ainda, não estou fora, não. Como é que foi a sua relação com o seu pai? Que você falou que seus pais se separaram, né? Quantos anos você tinha? Isso. Na verdade, eu tinha 11 anos. Foi bem marcante para mim isso. Foi uma fase assim, que mexeu demais comigo. E eu arrastei isso por muitos anos.
porque assim, foi marcante porque foi um dia antes do meu aniversário de 11 anos. Eu lembro bem, assim, e foi uma situação que, enfim, não vou entrar em detalhes, porque, enfim. Ainda dói, Mas, ainda dói. não, não é que dói, não dói mais, mas em respeito, né, Ah, a não sei, sim. minha mãe, as pessoas, eu Não, prefiro não eu expor isso. perguntei mais ou menos, mas depois da. Boa noite, Gui. Depois da separação deles, você teve contato com ele ou não? Foi pouco? Então, como foi uma situação onde a minha mãe saiu, então eu me senti assim totalmente abandonada, porque eu fiquei com a figura do pai ali. Muita coisa desse processo se apagou da minha mente por muito tempo. O único registro que ficou para mim foi a questão da data do meu aniversário, porque foi exatamente ali, né? Então isso marcou, tanto é que datas de aniversário para mim eram assim insuportáveis, porque me trazia isso e eu chorava, né? Ou muitas vezes eu reprimia porque eu não queria transparecer isso para ninguém. Então eu guardava aqui para mim. E então assim, o convívio com meu pai, na verdade, eu tenho lembranças assim pouquíssimas, raríssimas. Eu não tenho essa lembrança de sentar com ele e conversar, do abraço, né, do cuidado. Eu não tenho. Se existiu, ainda está meio que apagado, porque eu realmente não tenho, assim. Então, ele não participou da minha vida ativamente, né? No apoio, de me levar para a vida e etc e tal. Mas, por um outro lado, já agora adulta e recentemente, não faz muito tempo, a gente já resgatou isso, né? A gente resgatou isso, esse vínculo. Eu tenho um amor enorme por ele. Hoje eu vejo ele de uma outra forma. E muito do que eu também não via no passado é porque eu escutava muito pelo lado da minha mãe, né? Da questão negativa, que é aquela questão da alienação, que eu também estava entrando nisso, Foi o que né? eu te Eu falei estava naquele ali, né? dia, né, que a gente se conheceu, né? Exatamente. E eu precisei olhar para isso com verdade, porque o que eu estava fazendo não estava certo, Está entendeu? repetindo um E assim, padrão. eu estou no processo ainda. Exato. Eu estou no processo, ainda não estou totalmente, né, alinhada, mas assim, eu já tenho a consciência, então agora o trabalho é meu. Mas foi difícil para poder superar isso. E aí eu puxei essa linha a partir da minha situação, né? Porque eu também enxergava meu pai como péssimo, como isso, como aquilo. Então, isso aí levou uma vida, até a vida adulta, aos 30 e poucos anos. Então, fica muito difícil para a gente justificar, né, quando você não tem a consciência, a informação e a consciência. Então, dele mesmo eu não tenho lembranças, não tenho lembranças de convívio, mas hoje a gente tem essa conexão restabelecida, o meu sentimento por ele também. E uma coisa que até a medicina me trouxe foi esse olhar, que inclusive nosso queridíssimo padrinho, ele que me falou, conversando com ele sobre isso, né, sobre o processo, e ele me falou, olha para ele como criança, né? Porque eu acessei essa criança dele. E aí, depois disso, eu comecei a perceber outras coisas de sentimentos, de emoções positivas que estava ali tudo bloqueado e eu precisava liberar, porque é como se tivesse assim algo sendo esticado, e estava por um fio. Aí, de repente, aquilo voltou e selou de novo, sabe assim? Então foi essa sensação que eu tive. E aí eu comecei a ver em mim esse masculino de poder me expressar mais, de poder ir para a vida, de poder ter a coragem para fazer. E mais, lógico, tudo dentro de processos que eu precisei encarar, verdades que eu ainda não consegui tirar mesmo o véu, né? Tirar ali a venda dos olhos e começar a me permitir isso. Mas veio desse encontro, né? Ou desse reencontro com essa figura que eu até então não tinha dentro de mim muito bem resolvida. E aí, por fim, vem a questão do meu filho, né? Que agora mais é a questão do meu filho. Então, eu estava muito nesse caminho de toxicidade mesmo, né? De tentar agredir o outro lado e colocar
colocar ele no meio disso, sabe? Então, eu precisei me posicionar de uma outra forma, mesmo que isso fosse me retirar da situação e tentar de uma outra forma para que ele restabelecesse essa conexão com o pai de uma forma mais saudável. Então, isso para mim ainda está no movimento, né? Está no movimento, mas hoje eu vejo esse movimento de uma forma muito mais tranquila, porque já não mexe tanto com a minha energia, e eu estou muito bem centrada nesse lugar, então estou levando, estou seguindo, e usando as ferramentas que eu posso. É permitir que o Enzo ele olhe para o pai com os próprios olhos, né? Com os próprios olhos. Com os próprios olhos. Por mais que ele tire a mesma conclusão que você tenha, mas é uma conclusão dele, não porque você disse para ele, não porque você tentou anular o masculino dele, né? Exatamente. Que você falou, eu era muito agressiva. Por quê? Isso é a sombra do masculino, a agressão. Quando a gente não tem um entendimento, a compreensão, a gente parte a repetir esses tipos de atitude, né? De agredir. Não, por quê? Porque lhe faltou aquilo, lhe faltou a compreensão do masculino e equilíbrio. E se você tem um masculino equilibrado, você não parte para esse lado, né? E só que nós somos pessoas que precisam se curar e aí a gente acaba tendo filhos e nós não se curamos, infelizmente a gente arrasta para os nossos filhos. Então, assim, são pessoas... eu não gosto de falar a palavra doente, né? Mas são pessoas que perdidas, talvez, né? Como o crioulo diz, né? As pessoas só estão perdidas, né? São pessoas confusas, perdidas, que não sabem, então passa isso para os filhos, e aí os filhos crescem perdidos, né? Aí a gente fica então, nessa, tipo... Isso. O que a gente isso, mas faz? aí tem até uma outra questão que a gente precisa tomar até muito cuidado, né? Porque aí já entra nessa questão mais sistêmica mesmo. Porque você imagina, o nosso pai, ele tem o grupo dele, o campo sistêmico dele, que também tem uma mãe e tem um pai. Ele já traz uma carga ali. A sua mãe, a mesma coisa, né? Então, assim, e aí isso constrói em você. Só que muitas vezes o que reflete em você não é só do seu pai e da sua mãe, é de toda essa galera lá atrás, de um lado e do outro. Então, a partir daí, a gente expressa, às vezes, coisas que nem eles mesmo, pai e mãe, conhecem, né? E pra gente, a gente vai culpar primeiro quem? Pai e mãe, né? Então, assim, é um negócio que a gente precisa realmente tomar cuidado. O legal do sistêmico... O legal do sistêmico, só para finalizar essa parte, é que, assim, não é todo mundo que olha, mas assim, o sistêmico, ele não, quando a gente trabalha ele e quando a gente fala, porque para algumas pessoas é difícil mexer nessa dor do pai e a mãe, né? Mas não se trata do pai e a mãe mudar ou ser uma pessoa melhor. O que ela foi, o que ela fez, já foi, já fez. Quando a gente trabalha essa relação com eles, a gente melhora a nossa relação com eles, a forma que a gente enxerga eles melhor. Aí, quando a gente passa, eu acho que o primordial que a gente sempre tem que ensinar para os nossos filhos, passar para as pessoas, enxergue seus pais como humanos, como um homem e uma mulher, não como super-heróis, né? Porque às vezes a gente, meu pai é super-herói. Não, ele não é imbatível, ele erra, sabe? Ele tem os defeitos dele, ele não é perfeito, sua mãe também, né? Então, o seu pai não é só pai, o seu pai ele é um profissional, o seu pai é filho, o seu pai às vezes é irmão, sua mãe é a profissional, sua mãe é mãe, porque às vezes a gente entra muito num papel, por exemplo, às vezes você entra no que eu falei outra vez, às vezes é a Cris, aí às vezes a Cris se limita a ser a Cris mãe, mas e a Cris mulher? E a Cris filha? Né? E a Cris que joga tarô. Então são várias faces que a gente tem, sim, né? Que a gente precisa trabalhar. A gente se perde, né? E é nesse lugar que a gente se perde. Porque você quer assumir várias coisas e às vezes esquece das essenciais, né? Que é o seu posicionamento ali como mãe, como mulher. Você realmente acaba se esquecendo, né? Então, eu me peguei várias vezes nesse lugar. E hoje ainda me pego. Porque, assim, enquanto eu não
não tinha filhos, eu era uma pessoa. Depois dos filhos, eu tô totalmente diferente. E tá tudo bem quanto a isso. Só que assim, você pode ser isso, mas você também pode continuar sendo aquela mulher que você trazia em você e que você deixou de ser por conta de filhos, né? Então, assim, eu também venho me reconstruindo nesse sentido, né? Porque eu me perdi em muitos aspectos da minha vida. E para mim, isso é meio que assim, é a união mesmo desse sagrado, né? Tanto masculino quanto feminino, que eu estou resgatando para eu me tornar o que de fato eu tenho que ser, o que eu sou, enfim. Ó, legal E que a equilibrar tudo Luciana isso. aqui, ó, você viu aqui, a Luciana falou assim, ó, perdi minha mãe, eu tinha 7 anos e fui muito maltratada por minhas irmãs. Só que eu tratei meus filhos como fui criada. No caso, acho que ela quis dizer que ela foi maltratada também, né? Sim, Lu, sim. é uma situação porque a gente chama dentro do movimento sistêmico que é repetição de padrão, né? Repetição de ciclo. A gente tende do lance do oprimido ser o opressor, né? O papel da mãe, o que eu até troquei uma ideia com a Cris e com a Marina na primeira vez lá, a gente tem que entender qual é o papel do feminino, né? A gente não está falando de mulher, mas o papel do feminino. O papel do feminino, ele é responsável pela nutrição, ele é responsável por nos aprender a ter compaixão, né? Por nos dar amor, de forma como nos expressamos. Quando a gente não tem isso de criança, é muito normal a gente crescer uma pessoa muito dura, quando a gente não tem esse vínculo, esse contato com a mãe. Porque a mãe é responsável por nos passar a ternura, a empatia. E quando nós crescemos sem essa parte do feminino nas nossas vidas, sem amor, sem carinho, é muito normal a gente não saber expressar isso para os nossos filhos. Não quer dizer que você não ame seus filhos, só que não tem como você dar, que volta, que a gente já acabou de falar, não tem como você dar algo que você não tem, que você não recebeu, você não sabe como dar. Então você dá da forma que você aprendeu, que é o quê? Maltratando, né? Sim, Repetindo ciclos da sim. mesma forma. E às vezes é o que a gente está falando, e às vezes, muitas vezes de forma inconsciente, porque aquilo que você tem registrado dentro de você não é intencional, você não faz por intenção, por um Isso. impulso, e é um impulso que está muito mal trabalhado. Ou seja, a partir do momento que você começa a ter essa visão e essa consciência, você, todas as vezes, que é o que aconteceu comigo, vou falar pela minha experiência. Quando eu comecei a ter o contato com essas informações, com esse conhecimento, todas as vezes que eu ia ser um pouco mais agressiva, eu lembrava que eu estava errada. Então, uma voz me chamava, não, não é assim, respira, entendeu? Então, se põe a mão na cabeça, faz qualquer coisa, mas não grita, não fala, não reage. E eu sempre tinha muito natural mesmo essa questão da reatividade, né? Em qualquer situação. E muitas vezes mal interpretada por isso. Mas é porque, de alguma forma, eu trazia também ali algo em total desequilíbrio. Então, quando eu comecei a ter esse contato com a informação, com o conhecimento, isso foi me libertando. E a medicina também, né? Não posso negar que a medicina me ajuda muito, muito mesmo nesses processos Uma de ótima compreensão, ferramenta. de entendimento. Ferramentas, exatamente. É a Eu busca mesmo pelo autoconhecimento. queria agora, só para finalizar essa parte, talvez, né, não sei se a Lu possa estar se perguntando, mas como eu curo isso, como eu conserto isso, né? Ainda mais que você perdeu a mãe muito pequena, se reconectando a ela, né? Nem que seja por uma meditação, através de tentar conhecer a história dela, olhar ela de uma forma mais humanizada, olhar para suas irmãs de uma forma mais humanizada e compreender que o que elas fizeram não era algo pessoal ou maldoso, mas é porque elas também aprenderam e foram ensinadas assim, entendeu? Humaniza essa situação. Olha com um olhar de que elas e te volta, né? Elas estão perdidas, não sabem o que faziam, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Criolo, que é sensacional, né? As pessoas só estão perdidas, né? Elas não sabem o que fazem, estão perdidas.
e elas só repetem o que elas aprendem. Então, a partir do momento que a gente olha e fala assim, agradeço por tudo, fico com o que é meu e devolvo para vocês o que é de vocês. Muito obrigado por todos os ensinamentos, mas agora eu me permito a ser o meu próprio exemplo. Eu falo isso porque eu passei numa das reuniões que eu faço de constelação, né? Porque como eu não tive muito a presença do meu pai no meu crescimento, eu tive que dar esse passo, né? Então, assim, quem que era o meu exemplo de masculino? Era meu avô, mas o meu avô, ele não era o meu pai, né? Então, da onde que eu tiro o meu masculino? E aí é o que o sistema trouxe. Hoje eu permito eu ser o meu próprio exemplo, né? Eu ser o meu próprio exemplo do que eu acredito, do que eu acho certo e de tudo que eu aprendi. E começar a identificar, nossa, não, eu tenho coisa errada, né? Não é assim, não é a melhor forma. Se você consegue ter esse olhar hoje, essa compreensão, é que nem a Cris falou, respira, para, não, calma aí, tá errado aqui, tô em desequilíbrio. Vamos lá. E é assim que a gente, aos pouquinhos, vai mudando, porque não é da noite pro dia, né? Não, é um processo. E tem que, assim, o importante é começar, sabe? E quando você começa é porque você tomou uma decisão para mudar o seu interior, né? O seu interno. Então, as coisas vão vindo até você para te ajudar no processo. Pessoas vão sendo colocadas no seu caminho, terapias chegam até você, então, assim, conselhos, enfim, conhecimento. E isso vai ajudando a gente a crescer, né? Dentro desse campo mesmo de solução interna. Mas, assim, não é realmente do dia para a noite e a gente precisa só se abrir para isso, né? Para aprender, para tentar se conhecer, porque a gente não se conhece. De um modo geral, as pessoas não se conhecem. Elas se conhecem, mas não, de uma certa forma, assim, se conhecem quando elas apontam o outro, porque ela está falando mais dela do que do outro, né? Mas não enxergam, não querem contato com aquilo. Então, infelizmente, eu me peguei em várias situações, assim, várias, não foi uma nem duas, foram várias. E eu precisei realmente levar, assim, uns tapas na cara da vida para poder aprender, né? Para poder falar, não, agora eu tenho que parar e tenho que olhar para isso. Tem que dar uma solução para isso. Não posso continuar o resto da vida assim. Eu li uma frase que ela fala assim: quem é você se o seu nome foi dado e se a sua personalidade foi construída, né? Foi te ensinada. Então, quem é você? O seu nome você recebeu dos outros. O que você entende, as suas crenças, foi o que os outros te ensinaram. Então, quem é você no meio de tudo isso? Exatamente. Né? Queria entrar agora um pouco no tarô, né? Para a gente falar do tarô. A gente já está aí quase uma hora. Nossa, foi rápido o papo, hein? Fluiu mesmo, foi bem papo. Papo bom esse. Mas, assim, já aproveitando aí o que você colocou agora, é exatamente isso. O tarô, ele entra neste ponto. Por quê? A gente se perde da nossa essência, né? E o tarô, ele te resgata. Porque lá ele traz, através dos arquétipos, energias que estão em você, consciências que você até tem, mas que estão muito bem escondidas, né? Então, assim, ele te revela, puxando tudo isso do seu inconsciente, te trazendo de volta para sua casa. Ele te força a isso. E quando se trata da questão sistêmica, é porque a sua energia essencial, a sua energia de essência, que está interligada a tudo que te rodeia. Então, seja familiar, seja no seu trabalho, seja em qualquer situação da sua vida, né? E o tarô, ele vai te mostrando os aspectos de interferência nesse sistema, porque você é a essência. Então, tudo que vier para você tem que estar conectado com aquilo que você quer para você, com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, né? Então, se está em desequilíbrio, se está fora disso, então tem algum lugar ali que precisa ser olhado e trabalhado. E aí você fala, o tarô vai apontar o outro, né? Não, ele não vai apontar o outro, ele vai puxar
aspectos ocultos daquele outro, daquela situação, para que você tome posse disso como um trabalho seu. Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar agora com essa pessoa? Como que eu vou lidar com essa esse meu comportamento agressivo, por exemplo? Né? Então, eu tenho que olhar, porque às vezes no tarô sistêmico, às vezes aparece lá arquétipos, né? Vamos supor, de uma rainha, de um rei, que dentro de um aspecto sombrio, negativo, alguém identifica lá, não, aquele tem características do meu pai, tem características da minha mãe, tem características do meu avô. Então, ali a gente já vai começar a puxar o fio, entendeu? Então, assim, o tarô... Para você continuar, qual a diferença do tarô normal e o sistêmico? Então, o tarô normal, ele olha muito para a questão individual, né? Não é nem individual, é assim, divinatória. E, de um modo geral, ele traz muito essa energia do divinatório, né? O tarô, ele é muito amplo. Eu não consigo nem falar, não existe certo e errado. Existe uma forma que você se identificou para ler e aquilo fez sentido para você. Funcionou, Porque a carta que eu leio de uma forma, você vai ler de uma forma totalmente diferente, né? Porque a sua percepção e visão é outra. Então, a diferença, na verdade, nesse aspecto é que no sistêmico ele abre, né? Ele abre para esse olhar de um sistema mesmo, de tudo que está envolvendo. Você me traz um problema, uma situação que você está passando ali, você não sabe o que fazer, não está entendendo o porquê. Quando a gente abre nesse olhar, nessa visão, essa ótica sistêmica, você tem ali uma visão de um todo. Então, você vai ver onde que está o fiozinho que está te conectando a essa situação e é um nozinho que precisa ser desatado, entendeu? Mas isso é o quê? Através de um diálogo, porque eu não faço a leitura de tarô divinatória. Lógico, a gente sabe que muitas vezes o tarô ele quer falar alguma coisa e usa a espiritualidade, usa quando você tem o campo aberto e etc. Mas, de um modo geral, é interpretativo, né? E quando você abre para essa questão sistêmica, então você faz esse olhar, direciona esse olhar dessa forma, entendeu? Aí tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse entendimento, buscar o conhecimento, porque a gente tem que trazer uma ética para dentro desse tipo de leitura também, né? A gente está lidando com uma situação e a gente está humanizando aquela situação. Então, quando você humaniza uma situação, você tem que tomar todo um cuidado, porque você está tratando ali de uma pessoa de uma forma bem específica, não é igual a todos. Eu não vou ler que o louco que sai naquela carta é aquele que tem que se jogar na vida, fazer tudo que quer e tem vontade, né? Enfim, não vou. Então, assim, é esse o cuidado, né, que a gente tem que ter. Mas isso, na verdade, chegou para mim por conta dos meus processos. Foi por conta dos meus processos, pela minha busca, né, de me autotrabalhar. E aí isso foi se abrindo. A medicina me mostrou também muita coisa em relação a isso, né, que eu precisava olhar. E como uma possibilidade também de levar isso para outras pessoas, né, que se conectam e que precisam ali. Então, eu estou sentindo que eu tenho que aperfeiçoar ainda muito mais, é claro, que o estudo é constante, né? Mas eu já fiz até um e-book introdutório falando desse sistema, porque eu acho que isso aí é algo que também pode crescer muito para outras pessoas mesmo, sabe? Começarem a pegar o tarô e conversar com ele nesse sentido, né, de como que eu posso enxergar a vida de uma outra pessoa que tá me pedindo ajuda, né, e tentar enxergar dessa forma, o que está rondando essa pessoa, e que, de repente, ela precisa ali de um conselho, de orientação, um direcionamento que o tarô pode te dar. E o tarô faz isso, né, ele tem esse poder. Então, é isso. Eu sou suspeita porque eu amo tarô hoje em dia, então... Tarô, eu acho assim, eu recebi, né, a notícia que já há algum tempo, onde eu tinha a mão boa para as cartas, né, para jogar cartas e tal. E na época eu não quis o tarô,
não quis porque eu já sabia que o tarô era muito grande, era muita coisa. Eu falei, mano, é um sistema grande de aprendizado. Aí eu peguei e fui logo pro fofoqueiro, né? Pro Lenormand, que é o baralho cigano. Dizem que o baralho cigano ele é o fofoqueiro, né? Dos Sim. oráculos ali. Ele já vai sair soltando, ele não tem. Mas é legal porque quando eu leio um pouco sobre tarô, né, eu preciso me aprofundar mais, porque eu recebi um chamado, né, do tarô em si, uma missão do tarô especificamente, de estudá-lo. Mas eu ainda não consegui me centrar ali, me organizar para isso. Mas tudo que eu leio assim, sempre, tudo não, né? Mas sempre que eu leio alguma coisa sobre tarô, ele diz que o tarô ele tem mais a ver numa busca, numa construção de desenvolvimento seu, do que necessariamente, que é o que você falou, do que necessariamente você está ali abrindo, olhando para outra pessoa, né? Então, com o estudo ali, que você vai, é muito o seu caminho, né? Da sua jornada, as coisas que vão sendo trazidas para você, que você vai, preciso melhorar nisso, né? Porque são ferramentas que a gente tem, mas muitas vezes a gente ou não compreende, ou acha que nem eu, mano, tarô, puta, um monte de carta, um monte difícil, vou pro outro. Mas às vezes a gente precisa se permitir, ou também não era o momento, né? Porque às vezes tem um momento certo, né? Às vezes a gente acha que é e tal, mas não era o momento, ainda precisava alguns processos, talvez, precisava. Que nem você falou, o tarô sistêmico agora veio por causa dos processos. Então, às vezes, alguns processos precisava vir para a gente. Não, agora vai, né? Agora ele. Eu entendo bem pouco mesmo, assim, do tarô ainda. Não tenho. Não estudei quase nada. Eu comecei a ler um livro. Eu preciso comprar o tarô, porque eu ganhei, só que ele veio incompleto, o tarô que eu ganhei. Já era seminovo, e um amigo meu me deu, falou, eu consegui isso aqui, acho que era esses negócios, essas, tipo, bazar, né? Só que ele não sabia que Sim. estava incompleto, e aí eu preciso comprar. Preciso Não, comprar um mas é tarô. ótimo. E eu vejo muito assim, né? Pelo menos no meu processo, eu senti muito isso. Que meio que eu vinha num caminho de preparação mesmo. Porque muita coisa eu correlacionei, né, com o tarô, do que aconteceu comigo, e ali eu conseguia ter mais clareza sobre as coisas. E hoje, tanto é que eu uso muito o tarô nos momentos que eu preciso de um direcionamento. E eu tinha uma certa dificuldade de ler para mim, porque eu deixava muito a minha mente interferir. E aí eu precisei dar pausa, sabe? Para poder fazer um retrabalho. Mas assim, hoje em dia eu uso ele muito como não como âncora, mas assim, como um apoio, sabe? É Direcionamento. um apoio, um direcionamento mesmo. O ruim Isso me do ajuda. aprendiz é isso, né? Que a gente às vezes deixa a emoção tomar a frente e a gente não consegue ler para nós mesmos, né? Isso, é isso aí. Eu não, Mas é treino, treino sim. eu nunca tive, eu acho que eu nunca tive muito essa dificuldade nesse quesito de deixar, né, a emoção ali. Apesar que também eu não tenho aberto tanto ultimamente, é que eu, particularmente, eu, sei lá, não é uma coisa que eu preciso, eu já não uso muito como algo, talvez eu deveria, mas eu não sinto de correr, sabe? Ai, não, vou abrir para ver. É, não sei, talvez meus processos, né? Talvez meus processos ainda me Não, deixem um pouco exato. aéreo, aleatório. Quanto tempo você joga já? Nossa, assim, vou contar rapidinho a minha história do tarô aqui. Na verdade, eu fazia parte, ainda faço de coração, mas não estou vinculada diretamente, de uma casa de Umbanda, né? E aí teve um trabalho lá, e esse trabalho, essa foi a casa que eu iniciei, foi onde eu aprendi tudo. Foi a minha iniciação de tudo lá, inclusive a minha consagração de ayahuasca começou lá também. Eu tenho um carinho, um amor enorme por lá, pelas pessoas de lá. E aí teve um trabalho de cigano. Só que no trabalho de cigano, a mãe tinha falado se a gente sentisse de levar oráculo, essas coisas, né? E aí, assim, eu
sabia que eu tinha cigano e tal, e aí veio, né, esse desejo de levar um oráculo no dia. Aí eu passei numa lojinha e fui, mas eu fui na intenção de pegar o oráculo cigano mesmo. Só que quando eu cheguei lá, eu pedi o cigano, mas eu vi o de Marsella. E o de Marsella me chamou muita atenção. Aí foi onde eu falei, não, eu vou levar os dois. Levei os dois. Levei, consagrei no trabalho, tudo, mas nunca entendi nada de tarô, nunca nem... E aí, na hora lá da consagração, a guia, né, veio e abriu e tirou algumas cartas. Aí eu lembro até hoje que eu pedi até orientação para uma das mães também que sabia ler, para saber o que, que era aquilo, o que queria dizer. Mas, enfim, beleza. Depois disso, eu guardei. Ficou tempão sem eu usar. Acho que isso em 2018, 2019, por aí. Tudo da gaveta. E aí, deixei na gaveta. Só que, assim, de vez em quando eu me deparava com aquilo, olhava, né? E tentava ali decifrar alguma coisa sem estudo. Tá vendo? É sobre isso. E aí eu fui pegando assim um gosto, né? Aí de repente eu estava procurando alguma coisa para poder trabalhar e também de autoconhecimento, né? Para poder ajudar pessoas e tal, naquela intenção. Aí apareceu uma moça, apareceu uma moça que fazia um curso voltado para o tarô dentro do Sagrado Feminino. E a minha filha viu, quando a minha filha viu, ela me mandou, né? Me indicou. E eu resolvi fazer o curso. E eu fiz o curso, aí eu comecei, me apaixonei, e aí eu comecei a trabalhar mais para mim mesmo. Mas isso começou em 2020, não faz muito tempo, 2021. 2021. E a partir daí eu vim só aperfeiçoando, estudando, e peguei gosto pelo negócio, e aí agora me abrindo para novas possibilidades também dentro do tarô. É muito grande, né? Esse universo, ele é muito extenso, cada um, como você mesmo falou, cada um tem uma forma de leitura ali, cada um tem uma forma de interpretação. Eu, particularmente, assim, eu tenho feedbacks bons, né? Não li muito para muita gente, mas já tive feedbacks bons das pessoas gostarem da minha leitura, né? Eu ainda preciso ter um pouco mais do masculino, que é a confiança, né? Para ler mesmo e tal. Às vezes me falta um pouco isso do masculino. Eu até falo, eu uso ainda o livrinho, né? Porque eu falo, eu não sei tudo, né? Muita coisa na cabeça, não dá para lembrar tudo também, né? E é o que você falou, né? Sim. O estudo, eu acho que é até o final da vida, né? Por mais que você, 20 anos eu jogo, mas você sempre está estudando ali, às vezes vem um entendimento diferente de um arquétipo da carta e tudo mais, dependendo da situação do cliente também, vem te trazer, remeter outras formas de enxergar a situação, né? Então não mas 5 anos, né? Você falou, mais ou menos. Quer dizer, menos que isso. 2021, a gente está em 2023, 3 anos aí, 3, 4 anos no máximo. Mas, assim, o tarô, ele é muita intuição, né, também. Então, assim, ele conversa com você. E aí entra essa questão da confiança também, né, de você confiar no que a sua intuição está falando. Porque é uma conexão que você faz. Então, se você está conectado com aquilo, ele vai te dar respostas e você não vai duvidar, entendeu? E é essa nossa energia feminina que traz a intuição, a conexão, né? A gente acaba trabalhando. Então, homens que jogam abusos, tarô, eles estão trabalhando a energia feminina deles, né? Isso aí é prático, né? Muitas vezes as pessoas não enxergam, mas é o que é. A intuição, ele vem da mulher, né? Isso é de praxe. Você gostaria de concluir mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Acho que deu para a gente abrir bem aí o tema. Foi bem interessante. A única coisa que talvez acho que seja legal falar é da importância desse sagrado, que não é só o sagrado feminino, também é o sagrado masculino.
é importante que a gente honre essas duas forças em nós, dentro e fora de nós também. E isso aí é algo que a gente não pode se separar, porque um depende sempre do outro para se andar no equilíbrio, né? Então, imagine que é o sol nutrindo a terra, que precisa dessa nutrição também, né? Dessa irradiação, dessa vitamina para poder florescer, né? Então, essa junção, esse casamento. Então, que sejamos todos sagrados, sempre, honrando essas duas forças. Né? Somos todos sagrados, por isso que é papo sagrado, né? Sagrado é tudo aquilo que é de valia e importância para nós, né? De entendimento importante. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a indústria, o capitalismo, né? Ele vem tirando um pouco o conceito das coisas do que é sagrado e se tornando banal, infelizmente, né? Mas ainda temos nós, uma palavra que eu gosto de falar que é resistência, né? E eu me vejo como uma, você é uma, né? As pessoas que estão aqui são também. Todos nós formamos resistências, né? Trazendo a sabedoria ancestral, a sabedoria do divino, a sabedoria dos grandes mestres que já passaram nessa terra, não deixando elas morrerem, né? Para a gente não virar realmente o quê? Um rebanho, né? Tá ali dentro do matadouro, dentro de um sistema onde eles tentam implementar a gente. Infelizmente, isso que a gente traz tinha que ser ensinado nas escolas, né? Desde pequeno para nossas crianças. E infelizmente não é, né? É como eu falo, hoje o nosso sistema educacional ele nem vem do nosso governo, né? Ele é um modelo externo de fora, né? Então, mas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para ir mostrando o caminho, de ir falando, martelando na cabeça do povo, olha... Com certeza! Homens, por favor, mais sensibilidade, ancorem aí também essa energia feminina. E mulheres, por favor, equilíbrio aí nessa energia masculina. Mas é isso. E só gratidão mesmo. Adorei aí a presença de todos, ó. Beijos de coração. Amei. Foi uma energia muito boa. Na live hoje. Ó. Virar live? Mas é legal. É gostoso trocar, né? É gostoso compartilhar isso. Falar mais sobre isso, né? Compartilha e depois, né? Vai ficar gravado no Instagram, quem quiser. Eu vou ver se eu consigo baixar. Vou jogar no YouTube também a live, né? Para levar para mais pessoas, né? Esse papo com que foi mais certeza. sagrado, foi um papo essencial, foi um papo muito bom, meu. O negócio, uou, fluiu, nossa, maravilhoso. Assim. É isso aí, é a essência, né? É verdade, é a essência. Então, acho que isso faz a diferença também. O ressoar, né? Está todos na mesma energia, na mesma vibração. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Como eu gosto de dizer, ao ET Catu, porã ET, como diz os guaranis. Eu agradeço e reconheço a presença e a existência de vocês de verdade. Muito obrigado. Eu me chamo Marcelo King. Eu gosto de dizer que eu sou humano espectral amarelo, sou uma semente da sabedoria. Agradeço a Cris imensamente assim pela troca, por você aceitar assim, bora, vamos, porque eu estou muito nesse processo do masculino de não pensar muito, porque é o feminino que pensa, né? E aí se a gente ficar pensando muito, não vai. Então, eu estou muito nesse processo, Sol e Leão, bora, vamos fazer acontecer, vamos virar esse jogo. É isso aí. Boa noite, Zé. Estamos juntos. Obrigado aí por nos acompanhar, hein? Beijos! Gratidão a todos. Gratidão, gente. Palavras para a nossa irmã Cris aí, se despedir de todos. Gratidão. Beijão para todos. Amei a presença de todos também. Fiquei super feliz quem eu vi. Aí depois eu falo no particular, que é muita gente. Mas se tiverem alguma dúvida sobre tarô, se quiserem saber mais, podem me chamar, né, no direct aí também. Eu estou super disponível, quem precisar também de um apoio aí, né, com essa... Agendar
consultas, por favor. E é sobre isso, estamos juntos. E até uma próxima, que seja breve. E beijão no coração de todos vocês. Que Mamãe Oxum, a deusa do amor, coloque aí, deposite, acenda a luz, o amor e esse sentimento mais lindo e curador para todos nós. Sempre, sempre. Arro, axé. Gratidão. Muito obrigado a todos, então, que participaram. Quem for ver depois aí, né, gravado. Muito obrigado. A gente é muito grato por vocês estarem aqui, por permitirem que a gente entre um pouco dentro da casa de vocês e traga um pouco dessa nosso conhecimento, dessa nossa sabedoria. Que Pai Olodumare, né, o grande divino criador, ele nos permita sempre a gente exercer e se conectar com essa fonte divina que é ele, né, o poder da criação, para assim a gente poder co-criar e viver tudo aquilo que a gente deseja, que a gente mais quer em nossa vida. Muito obrigado e boa noite. Axé. Boa noite.